computer, share screen. Boa tarde a todos. É com muito prazer que a gente tem hoje duas convidadas que vão falar para a gente sobre um tema central, que vai ser hemoparasitos de morcegos da região centro-oeste do Brasil, especificamente ali no Mato Grosso do Sul, terra-mãe, terra natal que nos acolhe. Eu sou do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. A gente tem, então, a Lívia Perles, que vai falar sobre os encontros no registro de hepatozoom em morcegos dermatófagos. E a Priscila Iqueda, que fala sobre detecção de piroplasmas nesses morcegos também. Ambas são doutorandas lá do programa de pós-graduação em medicina veterinária. As duas são veterinárias, né? E têm trabalhado com o professor Marcos Rogério André, na Unesp de Jaboticabal. A Lívia já participou com a gente. A Lívia e a Priscila vão apresentar A Lívia já falou um pouquinho para a gente. A Lívia já falou um pouquinho para a gente sobre a hepatozoom de roedores e a Priscila Iqueda está inaugurando aqui uma participação conosco. Fico muito agradecido por isso. E a Priscila está quase terminando lá o doutorado dela, está fazendo um sanduíche, né? Qual cidade que é, Priscila? É em Bethesda. Em Bethesda, está aqui. É, em Maryland. Em Maryland. Uhum. Já vi os golfinhos, toda aquela coisa bonita que tem para ver, né? Mais ou menos, né? Não dá tempo, né? Coronavírus não deixou ainda. Esse deixou golfinho, muito. O golfinho vai vir, uma hora vai vir. Priscila, pode compartilhar a sua apresentação? Aí na parte de baixo do Zoom tem um negocinho verde, né? Um íconezinho verde, é o Share Screen. Na parte de baixo, quando você coloca o mouse, ele sobe, assim. Tá falando de um aviso. Desculpa, eu tá desabilitado, né? Habilitei, desculpa, estava desligado. Agora consegue. Tá, ótimo. Uhum. Maravilha. Francisco, vai ficar gravado, viu? Já tá. Tranquilo. Esse pessoal da... Como é que chama? Vocês estão conseguindo ver? Já veio, tá ótimo. Obrigado, Priscila. Fica à vontade. Tá, tá todo mundo me ouvindo? Tá vendo tranquilo a apresentação? Tranquilão. Eu tô vendo bem. Eu também. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, então eu queria agradecer aqui ao convite, né, do professor Lúcio para participar desse seminário. E o que eu vou apresentar hoje é sobre um artigo que a gente publicou faz pouco tempo, aí, acho que faz um mês, menos de um mês, que é sobre a detecção de piroplasmas em morcegos não hematófagos do Brasil. E também demonstrar como que a gente teve essa evidência de prováveis novas espécies de piroplasmas nesses animais. Então, como o professor Lúcio falou, eu sou doutoranda lá da Unesp de Jaboticabal e atualmente eu estou aqui na Uniformed Service University, trabalhando com o professor Dammler, também com foco em agentes detectados em morcegos, mas para a parte de metagenômica. E o meu orientador na Unesp é o professor Marcos Rogério André e tem orientação da professora Rosângela Zacarias Machado também. Então, basicamente, eu vou apresentar o que a gente fez e o que a gente publicou, né, nesse artigo. Eu gostaria de demonstrar, né, nossos colaboradores, porque, na verdade, esse trabalho foi fruto de uma iniciação científica, que é da Thaline, aluna da graduação de veterinária lá da Unesp. Então, ela fez uma grande parte do trabalho, né? A gente só ajuda a escrever. Então, ela foi uma parte da IC dela, em colaboração também com o professor Heitor, lá do CDB, a professora Karina também do CDB, o professor Marcos, a professora Rosângela, e os alunos, o Jaire,
que participou principalmente do campo, né, dos campos, que ele trabalha com morcego, ele é biólogo, e a Elizabeth também, que é lá da Federal do Rio de Janeiro, que fez a identificação dos artrópodes para a gente, e ela é pós-doc lá. Então, eu decidi começar pela metodologia, porque a minha metodologia é a mesma da Lívia, são as mesmas amostras que a gente utilizou. Então, eu vou começar com a metodologia e depois eu passo para o meu trabalho lá de piroplasmas e daí passo para a Lívia falar do hepatosum. Então, inicialmente, só para demonstrar o local de coleta, né? Então, na região de Campo Grande, a gente fez coleta em 2 centros de educação ambiental, o Florestinha e o Polonês, aqui no mapa, para ver a distância entre um e outro, mais ou menos, né? Só para dar uma visualização do local. Não é bem Pantanal, né? É Mata Atlântica ainda. E os locais são bem diferentes entre si, porque os Serra Polonês, ele é um lugar mais dentro da cidade. Aqui atrás passa uma rodovia de importância de Campo Grande. E ele é mais visitado por pessoas, né? Mas tem um público diferente, digamos assim. E já o Serra Florestinha, ele é um pouco mais afastado da cidade, então ele é mais... tem uma parte lá que não é tão utilizada pelas pessoas, é só uma parte mais para frente que é feito trabalho com as crianças do local de educação ambiental. Então, bom, para quem não sabe, né, quem não trabalha com morcegos, e eu, alguns anos atrás, não trabalhava, né, tive que aprender a pegar eles. Então, a gente utilizou rede de neblina para capturar os animais, né. Os animais eram tirados Priscila, acho que deu um bugzinho. Parou para vocês também ou não? Não, eu não consigo tirar. Voltou. Pri, voltou. Volta um slide. Voltar? Aí, isso. Aqui? Tá. Então, não sei que parte que cortou, mas a gente usa a rede de neblina, né, para pegar. Bom, complementando, a gente fazia 6 noites por coleta. Eu fiz 4 coletas, então a cada 3 meses eu fazia 6 noites de coletas, com 6 horas de rede aberta, com 10 redes por local. E os animais eram retirados, né, da rede cuidadosamente, com luvas de raspa de couro, e depois passava-se para triagem, com medição do antebraço, para definição da espécie, ver a idade, né, desses animais, se eram jovens ou adultos, e também a pesagem dos indivíduos, para que a gente pudesse fazer anestesia posterior. Nessa triagem, a gente via também se os animais eram fêmeas, lactantes ou grávidas. Nesse caso, esses animais eram soltos, não eram coletados. E muitas das vezes a gente pega animais como, por exemplo, dessa situação aqui, que está com a asa, com um rasgo, né, na asa, no patágio, mas dependendo da espécie, a gente tinha que soltar, porque a gente tinha um número X de espécie, um número limite. Nesse caso, esse animal, a gente soltou ele, porque já tinha passado, já estava no limite da espécie por local. Então, só para deixar claro que alguns animais a gente soltava devido a algumas condições específicas. Na coleta de amostras, então, a gente iniciava pela verificação de ectoparasitas. Então, aqui dá para ver que tem um bem pequenininho no peito do animal, aqui na região escrotal, e na outra foto ao redor da orelha. Tinha algumas larvas de carrapato,
peguei também bastante ácaro e moscas, que são mais comuns. E no outro dia, então, a gente, na verdade, terminava, né, toda a coleta de madrugada, levava para o laboratório, e no outro dia era feita a eutanásia, sedava o animal, coletava o sangue e depois realizava a eutanásia por si mesmo, dizendo, e a coleta dos órgãos. Então, foram coletados 135 animais, tá? Sendo que o maior número de animais foi da espécie Artibeus lituratus, que é o mais comum que caía na rede. Mas a gente teve alguns animais bem interessantes, como o Homopis perotis, que foi a primeiro relato de ocorrência desse animal na região. Entanto que o Jair, que foi quem me ajudou nas coletas, ele também publicou uma nota sobre a ocorrência desses animais lá. E a gente achou ectoparasitas em 82 animais, correspondendo a 60%, e variou aí de mosca, ácaro e carrapato. Aqui eu pus uma fotinho representativa, né, de ácaros, pitornicide, macronicide e as moscas Streblide e Nicteribide. Então, foram um total de 268 amostras coletadas, sendo 135 baço e 133 amostras de sangue, que foram utilizadas para esse trabalho, tanto para piroplasma quanto para hepatozoom. Então, essas amostras foram submetidas à extração do DNA e, posteriormente, a PCR convencional para os genes endógenos, né? Tanto o GAPDH para as amostras dos animais e o COX-1 para as amostras de ectoparasitas. Mas nesse trabalho que a gente fez, tanto para hepatozoom quanto para piroplasma, a gente acabou não utilizando as amostras de DNA de ectoparasitas, porque a quantidade era muito pequena e eu teria que usar para outras coisas do meu projeto. Então, a gente acabou utilizando somente as amostras de baço e de sangue. Só um minutinho. Priscila, desculpa te interromper um pouquinho, mas eu não posso deixar de notar e registrar para quem não viu. Volta um slide, por favor. Vocês estão vendo ali o que é o cientista. É uma pessoa muito racional, uma pessoa focada, né? E aí a pessoa põe em cima do termociclador, não é o termociclador? Aí põe lá a medalhinha ali, um papelzinho do Santo Expedito. Para quem não sabe, não é muito católico, é o santo das causas impossíveis. Exatamente. A gente usa muito. Não. Obrigado. É espetacular. Lá gostei. Vou aderir. A gente tem um para cada termo. E aqui, no caso, eu tirei justamente para pôr na apresentação minha do mestrado para me dar sorte. Então, estou pondo na apresentação aqui também. Vou colocar isso daí no fundo a Amanda está pedindo o projeto para a próxima bolsa de doutorado. O negócio é colocar isso aí no projeto, viu, Amanda? Aí realmente vai ter sucesso. Acho que é uma coisa dessa aí. Está faltando. Coloca no cantinho, assim. Isso. Obrigado, Priscila. Então, a gente fez aí... Todas as amostras foram positivas para o GAPDH. Já vou adiantar esse resultado, né? E elas foram, então, submetidas para protocolos específicos para hepatozoom, usando 18S. Então, 2 protocolos, né? Um de 800 pares de base e outro aproximadamente 600 pares de base. E para os piroplasmas, a gente fez primeiro uma triagem, usando esse protocolo para o 18S também, do Jeffries. E as amostras positivas para esse protocolo, a gente fez outros adicionais,
dois a mais para o 18S, para a gente tentar ter um fragmento maior, que foi do Yapsley, e um do Gray. Esse do Gray a gente fez após que a gente mandou o artigo, que foi o que foi sugerido para a gente tentar fazer. O HSP70, que é um fragmento um pouco menor, a beta-tubulina e o ITS2, que foram os genes adicionais que a gente fez. E depois disso, mandar as amostras que foram positivas, a gente enviou para o sequenciamento, depois a análise da sequência, para a filogenia. Tá? Então, eu vou começar agora falando do nosso trabalho de piroplasmas que a gente fez. Só, assim, eu acho que eu nem precisava falar muito aqui, vocês devem saber melhor que eu, mas os piroplasmidas incluem os genes Babesia, Taxus 1 e Theileria, são parasitas de células vermelhas, linfócitos ou monócitos e podem causar doença grave tanto em animais, animais domésticos, selvagens e acidentalmente humanos. São transmitidos por carrapatos vetores, os carrapatos ixodídeos, os carrapatos duros que a gente chama, mas a gente vai ver para frente. Eu vou focar mais nas babésias de morcego para a gente tentar mais elucidada nesse assunto um pouco mais, porque é bem confuso, eu diria. Ups, cadê? Então, morcegos e piroplasmas, eu vou contar um pouquinho da história deles, né? Então, o primeiro relato de piroplasma em morcegos foi em 1899, por esse carinho Dionísio. Ele encontrou estruturas que pareciam com malária em células vermelhas de duas espécies de morcego, Nyctalus noctulo e Pipistrellus, e ele passou a chamar essa estrutura de acromáticos vesperuginos. A partir de então, vários outros autores começaram a detectar essas estruturas, também em amostras de morcegos, em esfregaços sanguíneos, principalmente na Europa, e falando da América do Sul, na Colômbia também foi descrito em 1996. Essa foto é de um trabalho recente do Hanai Vosson, que são morcegos de Madagascar, Pteropus, e aqui ele demonstra algumas das babésias que são vistas nesses animais. E também eles demonstraram a ocorrência da babésia nesses animais de velho mundo. Mas a detecção molecular mesmo só veio em 2005, que foi relatado pelo Conqueno no Reino Unido. E aí, então, ele chamou de Babesia vesperuginis. Foi detectado, então, molecularmente em animais pipistrelos. E aí, a partir daí, vários outros trabalhos vieram detectando piroplasmas nesses animais. Aqui eu coloquei uma filogenia, porque a gente teve bastante problema com essa filogenia. Mas aqui, de forma geral, eu vou falar que esse clado aqui, que é o clado 1, é o clado de Babesia microti. Nesse artigo, eles chamam o clado 2 como de monotremata, porém, em alguns outros artigos é chamado de Western Group. O Persei Group geralmente não aparece, nem o Marsupialia. Esse grupo de rinocerontes é o que abrange o Theileria Theileria bicornis, o clado de Cetoxus 1, o clado de Theileria equi, que fica, na verdade, mais descrito junto com o Cetoxus 1, e a Theileria sensu stricto, que daí junta todas as Theilerias, e a de Babesia sensu stricto, que também junta todas as babésias já descritas. Então, aqui vai mudar um pouquinho
dessa figura vai mudar um pouquinho o que eu escrevi, porque tem essa diferenciação na literatura dos nome dos clados. Então, a Babesia vesperugines, que foi denominada, né, como sendo a Babesia dos morcegos, ele fica clusterizado no clado 2, que aqui está como clado 3, mas é o clado 2 do Western Group, que abrange a Babesia duncani. E também babésias próximas à Babesia venatorum, Babesia canis e Babesia crassa, que são localizadas no clado da Babesia sensu stricto, também são descritos nesses animais. Ainda já tivemos também teilérias descritas em morcegos que se clusterizaram no clado 5 de Teileria sensu stricto. Então, a gente vê que tem uma variedade bem grande aí de babésias e teilérias, né, de piroplasmas em geral, ocorrendo em morcegos. Então, aquele animal que eu mostrei na foto anterior, o Pteropus rufus, foi descrito, o Hannibalson descreveu que essas babésias encontradas no esfregaço, né, que eles analisaram os esfregaços, eles se clusterizaram no clado 1, juntamente com Babesia microte, Rhodane e Babesia felis. Então, diferentemente daqueles que já foram descritos anteriormente, que se clusterizaram em clados diferentes e não tão basais, né, também. Então, os resultados do nosso trabalho. Sobre a positividade, então, a gente teve 17 animais positivos para Babesia teileria. Isso sendo animais da espécie de Artibeus planirostris, o Artibeus trituratus, Phyllostomus scolor e Platyrrhinolineatus. Todos da família Phyllostomidae, que tem essa característica da folha nasal. Sendo que 3 dos Phyllostomus discolor foram positivos tanto na amostra de sangue quanto na de baço. Então, dos restantes, dos outros 14 animais, eles não tiveram essa positividade. E a gente teve positivo, porém a gente não teve sequência de todo mundo. Então, a gente conseguiu obter 11 sequências pelo 18S, sendo que dessas 11 sequências, 3 delas a gente conseguiu ter um fragmento bem maior do que as outras. Então, a gente acabou fazendo 2 filogenias com um fragmento maior e uma com um fragmento menor. Principalmente porque as Babésias vesperugines do banco de dados, elas têm um fragmento bem pequeno, mais ou menos 600 pares de base, se eu não me engano. Então, para comparar, né, com um fragmento maior não seria o ideal. Então, aqui é a nossa primeira árvore filogenética, com somente as sequências de fragmento maior do que a gente conseguiu do 18S. Tá? Então, a gente percebe que as nossas sequências acabam clusterizando num clado bem separado dos restantes, né? E sendo que tem 100% aqui do bootstrap, que é a chance, né, desse clado ser verdadeiro. Então, aqui eu coloquei os nomes dos clados certinhos, sem usar aquela denominação que eu mostrei na imagem, para não ficar confuso, né? Então, o clado 1, que é o grupo da Babesia microte, o clado 2, que tem a duncania com radai, principalmente, o clado 3, que é a Staxosum, o clado 4, que é a Teileria equi, o clado 5, que é a Teileria sensu stricto, e aqui o último clado 6, que é a de Babesia sensu stricto. E o nosso a gente chamou de Piroplasmida nova espécie, provável nova espécie, porque ele se clusterizou diferente de todo mundo. E na próxima árvore, a gente vê já todas as sequências, mas do fragmento menor. Então, por isso que eu consegui também fazer uma árvore maior, né? Porque tem mais
mais sequências no banco de dados. Então, aqui, o que eu quero mostrar para vocês, principalmente, é que aqui, as sequências de Pteropus rufus e Madagascar, aqui bem basal, né, no grupo de Babesia microte. Aqui nesse grupo da Babesia duncani, então, a gente tem as Babesias vesperugines, tanto de morcegos quanto de carrapatos, coletados desses morcegos. E a gente também tem alguns relatos de Theileria, aqui em Oxode simplex, também coletados em morcegos, no clado de Theileria sensu stricto. E a gente tem várias sequências de morcegos e de carrapatos também, né? No clado de Babesia sensu stricto. Então, duas das nossas sequências que foram coletadas de Artibeus, Lithoratus e Panirrhostes, eles se caracterizaram junto com um alto valor de bootstrap, com Babesia vogelii. E aqui a gente vê que também tem um animal, né, um morcego, e também, na verdade, dois morcegos, Pipistrellus e Nyctalus, e carrapato coletado de morcego, que clusterizaram com Babesia canis. Então, a gente vê que tem alguma relação, aí já tem relato de Babesia de canídeos, né, ocorrendo em morcegos. Desculpa, Nyctalus e Pipistrellus são espécies de Europa, do outro lado do mundo, não é do Neotrópico, não é deste lado do mundo. Isso é interessante. Sim, Só isso. Tenho outros resultados, né, da outra parte do meu projeto, e a gente vê que é muito, muito diverso mesmo. É bem diverso de morcego. E aqui a gente vê também, ó, que tem Nyctalus também, mas tem lá embaixo como Babesia vesperugines. Então, tem uma diversidade muito grande, né, entre animais da mesma região, digamos assim. Priscila, rapidinho, olhando assim a árvore, a impressão que me passa, olhando rápido, é que basicamente a gente só tem sequência no Velho Mundo, né? É só isso mesmo? No Neotrópico não tem? Só o de vocês? Acho que sim, né? Pelo menos de sequência é isso aqui, né? É o Velho Mundo, parece só, né? Como o Paulo falou, eu fiquei curioso, eu fui olhar, não vi nada. De morcegos, né? Eu tô falando. Não, sim, de morcegos, realmente, assim, de piroplasma tem pouquíssimos trabalhos, na verdade, se você for ver. Não tem muito trabalho com piroplasma em morcego. Então, é um efeito da amostragem. Não é que não temos parasito aqui deste lado do mundo, senão que não tem trabalho. É trabalho que precisa ser feito. Isso. Que você precisa pegar do banco de dados, né? Então, acaba que limita, né? Precisaria ter mais trabalhos e mais descrições, assim, digamos. Mas, realmente, é isso mesmo. Bom, continuando aqui, então, a gente percebeu, né, que duas sequências clusterizaram juntas, né, com Babesia vogelii, e as restantes clusterizaram juntas também, porém num clado também separado, né? Um clado irmão aqui com Citaxosum, porém também separado com 100, um valor de 100 de bootstrap, então um valor bem alto. O que a gente percebeu, né, e dá para ver aqui, que essas sequências de Phyllostomus scholar, eles se clusterizaram juntas, e as sequências de Artibeus clusterizaram juntas. Então, não sabemos se isso pode ser também, aqui no nosso caso, pode ser relacionado à espécie, mas a gente vê que em outros lugares tem bastante diversidade, né? No mesmo hospedeiro.
Isso é interessante, porque o artibeus lituratus, os artibeus são da subfamília Stenodermatini. Então, Philostomus é Philostomini, são subfamílias diferentes. Agora, os filostomos são, eu acho que eles são omnívoros, que eles comem muitas coisas, assim, pode ser carnívoros também. Então, eu acho que tem algum efeito da ecologia, do comportamento, ou da dieta do morcego, que tem a influência nos parasitos, porque os artíbeos, ou arpíbeos em geral, eles comem frutas. Sim. Isso é um negócio que é um ponto que a gente não sabe, né? Não... Mas daria para fazer, quizá, para fazer dieta e ver se, não sei, se os filostomos que comem ratos ou ranas ou calangos, alguma coisa assim, quizá só eles dão positivo do parasito. Não sei, mas eu acho que tem que ver. Pode ter que ver. Sim, isso é verdade. Porque, Priscila, adiantando aí, te perguntar no final, mas assim, a gente está fazendo uma conversa, só para reforçar, essencialmente foram filostomídeos, né? Todos os positivos, essencialmente filostomídeos, que era uma pergunta que eu ia fazer para o final e ia pedir para o Paulo também. O Paulo entende bem de morcegos, né? Trabalhou com bastante isso na bolha da ecologia. Ele é mais ecólogo do que parasitólogo. É um ecoparasitólogo, mas é um cara que tem uma visão de ecologia que é bem interessante e entende da biologia do bicho. Uma quimera. É uma quimera. Mas eu vou perguntar mais para o final, mas era para o Paulo. Aí eu pergunto para você também, Paulo, sobre os filostomídeos, só porque só eles deram positivo. Aí a gente adianta essa história mais para o final, assim. Vamos ver o que mais vai dar. Porque são hemoparasitos e, a princípio, são transmitidos, Paulo, por ectoparasitos, né? Isso é uma característica. Por carrapatos. Aí saber tentar relacionar a ecologia também, evidentemente, é muito legal. Mas a gente vê daqui a pouco, vamos ver. Só falando um pouquinho, seria interessante fazer uma rede de interação entre parasito, acho que já falamos com você, professor, que era fazer uma rede de interação entre parasito, sanguíneo, ectoparasito e morcego. Sim. Isso. Poderia ter algum tipo de conexão aí. Padrão, né? Sim. Isso, o importante é ver quais são os ectoparasitos que compartem os grupos de morcegos que dão positivo por o parasito sanguíneo. Eu ia perguntar isso no final também, aí fica a pergunta para o final, Priscila, a relação dos ecto que você achou neles. Nos caras positivos, o que tinha de ecto neles, né? Você deve falar isso um pouco mais à frente, eu acredito, né? Sim. Eu dou uma pincelada, mas a gente pode discutir mais. Legal. Principalmente sobre ecologia e trocar figurinha. Tá bom. Então, a gente sugeriu aqui que seja, né, um pirosplasmida nova espécie, Phyllostomus scholar, isso mais por questão de nomenclatura, e um piroplasmide de artibeus, que clusterizou aqui com Babesia vogeli. Então, com Babesia vogeli, a gente ainda teve algumas diferenças de 1 a 2 nucleotídeos de diferença com cada sequência nossa. A gente sabe que Babesia vogeli é muito descrita em cães, porém já foi descrita anteriormente em gatos, ganso do Orinoco e roedores selvagens no Brasil, que são os trabalhos que foram feitos lá no nosso grupo, né, de pesquisa. Uma possível rota de transmissão poderia ser os estágios imaturos de carrapatos, que parasitam, algumas espécies parasitam morcegos. Já foi detectada Babesia em morcegos e em seus carrapatos associados, o que pode sugerir uma rota de transmissão, porém, como são animais hematófagos, né, os ectoparasitas fazem hematofagia, teria que analisar se essa positividade não foi por conta da hematofagia em si, então com o sangue dos animais infectados e não realmente competentes, né, para transmissão. Então, teria que fazer o ideal seria fazer um trabalho de competência vetorial.
Somente 2 animais, então, não apresentaram. 2 animais que foram positivos não apresentaram ectoparasitas no momento da coleta. Porém, nenhum ectoparasita foi testado para babésia, então a gente também não sei falar para vocês se a gente teve algum ectoparasita positivo para isso e para comparar, né? Para fazer a comparação, pelo menos de sequência, poderia fazer. Mas eles não foram testados para esse fim. Então, eu coloquei aqui também os animais positivos da família Philostomide, né? A alimentação talvez seja uma rota de transmissão, por serem animais que têm uma alimentação não tão específica, né? Por mais que o artibeus ele é mais frugívoro, mas a gente também coletou muitos artibeus com pólen no corpo, né? Então, a gente sabe que eles também não têm essa exclusividade de alimentação. Então, possível rota de transmissão daria para pensar sobre a alimentação, como foi sugerido pelo Paulo também. E esse autor, em 2015, ele detectou Babesia canis em amostras de fezes de morcego na Hungria, o que realmente pode ser pode ser um indício, né, de que realmente esses animais tenham alguma rota de transmissão pela alimentação, porém ele não fez nenhum trabalho sobre quais artrópodes que poderiam ter sido a alimentação do animal, ou enfim, ou talvez até detecção de outros animais, né, na alimentação desses morcegos. E em relação ao impacto na saúde dos animais, que muitas vezes a gente talvez não pense tanto assim nos morcegos, né? Mas, de qualquer forma, o impacto na saúde, o Hanai Vossen fez o trabalho lá de Madagascar, eles fizeram algumas coisinhas relacionando principalmente exame de sangue, e eles falaram que não tem nenhum impacto, aparentemente não tem impacto na saúde dos animais que foram positivos, porém é muito vago não ter muito mais a fundo assim uma análise clínica geral do animal. No nosso trabalho a gente também não fez nenhum tipo de análise exame, né, clínico, e nenhum exame adicional para a gente poder falar se esses animais estavam ou não impactados por algum hemoparasita, né, se afetou a saúde deles ou não. Então, as considerações finais é que a gente demonstrou que tem 2 espécies de piroplasmas ocorrendo em morcegos no Brasil, porque elas se clusterizaram diferentes, né, uma da outra. E daí ficam as perguntas, porque esse trabalho nos deixou mais perguntas do que respostas, né? Pode ser relacionado à espécie? Qual é a rota de transmissão desses animais? Como que eles se infectam, né, com a babésia? Quais os possíveis vetores, que também não sabemos? E qual é o impacto na saúde desses animais? Não na saúde dos animais também, mas há a possibilidade do morcego ser um reservatório e que possa passar para os outros animais, sejam domésticos ou selvagens? Também não sabemos muito sobre isso. E daí eu queria deixar aberto aí, como a gente estava discutindo, deixar aberto ao que vocês gostariam de discutir. Legal, obrigado, Priscila, maravilha. Uma das coisas que eu queria perguntar é exatamente isso. Vocês retiraram os ectoparasitas, sim? É isso, né? Sim. E aí vocês... enfim, na correria eu não consegui ler o artigo, eu dei uma passada de olhos rápido nele, e aí eu não lembro se no artigo ele mostra as espécies de ectoparasita. Porque aquelas mosquinhas, tem o Gustavo Gracioli ali da UFMS, que é o cara especialista, né, no Brasil. E, enfim, eles foram identificados? Foram todos identificados. E estão no artigo? Deixa eu pegar o artigo aqui. Ah, legal. Vocês ainda estão vendo, né, ainda a minha tela? Isso, estamos sim, tranquilo.
eu não pus os nomes na apresentação, porque ia ficar meio... Por causa do achar tamanho, aqui. né? Deixa eu achar, eu tinha deixado até meio... Aqui, ó. Aí você vai lá em Share Screen e aí você escolhe o artigo. Tá. Lá embaixo, né? Vocês estão vendo? Não. Ainda não. Não. Peraí. Então, peraí. Achei que você já estavam. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Então, aqui são um ou mais, né? Eu teria que ver bem certinho quais animais tiveram mais de um, mas os ectos que foram encontrados nos animais positivos para piroplasma tiveram ectoparasitas dessas espécies. Tricóbios. Sim. Costalimae é dos filostomos. Dos filostomos e Megistópoda é dos artíbios. Perigliscus, eu acho que é um gênero de ácaros que está muito relacionado com a família como tal, que é muito legal, porque tem um artigo, eu logo vou falar com isso, vou devagar, senão. Mas o Perigliscus é um ácaro que está muito relacionado com a família, Philostomida. Então, essa eu acho que pode ser uma via, se possível, por como se diz, por ácaros, a transmissão por ácaros. Outra coisa é que os estenodermatinos, eles usam abrigos, eles usam a vegetação. Eles moram em folhas. E, normalmente, quando você pega, não sei como é aqui, mas quando você pega estenodermatini, normalmente eles têm muito carrapato, muito ácaro que se fixa. E é por o contato com a vegetação. E eu acho que tem que ver com o ciclo de vida dos ácaros, dos carrapatos, que eles estão morando aí na vegetação. E por isso é que estes morcegos têm mais carrapatos. Então, o que eu estou vendo agora, o que eu acho é que os estenodermatinos, eles estão pegando o parasito via carrapato. E os filostomini, que eles podem ser considerados carnívoros, eles estão consumindo parasita. Isso é o que eu acho. É uma possibilidade que a gente também acha. Eu lembro, agora você falando, eu lembro que os filóstomos, eles eram muito ectoparasitados. Eram os mais ectoparasitados. E eu peguei muita mosca, eu acho. Deve ter muita mosca. Eu peguei mais carrapato neles. Mais carrapato? Então, isso é diferente do que eu vejo normalmente. Agora, outra coisa é que não estou seguro, os carrapatos em geral dos morcegos, eles não são adultos. O que eu conheço em Bolívia, esse é o problema. Esse é o que eu conheço, mas normalmente as amostras que eu usei para a TCC, os carrapatos só eram ninfas, eram estadios de terceiro ou quarto estágio, eu não sei, não estou seguro, mas não eram adultos. Elas têm ainda só 3 pares de patas. Todos que eu peguei, se não me engano, eram larvas. Eram larvas. Eram das larvas, carrapato, né? Então faz sentido. Das larvas. Não tem adulto. Também não eu desconheço. Eu lembro que esses animais eram muito. Eram aqui? Eram muito parasitados de ectoparasita. Os filóstomos eram muito. Tô lembrando agora. Eu tô vendo ali. Eles tinham de tudo. Sim. A Lívia mandou aqui no você viu chat, aí, né? Ela falou assim que vai ser muito... Ela vai ter também essa pegada lá no dela. Eu falei, tá bom, então bora lá. Mas é isso. Legal. É o que eu acho.
que os filostomas eles estão consumindo o parasito e os anfíbios eles estão pegando por via carrapato. É a explicação ecológica que eu posso ver. Mas muito interessante. Obrigado. Obrigada a você pelas considerações. Dá para trocar umas figurinhas depois com o Paulo, Priscila. Enfim, depois eu vou passar o artigo para ele dar uma olhada. E, enfim, sempre é bom, né? De repente ele tem algumas ideias também. Ele está trabalhando exatamente com aquelas mosquinhas na Estrebilide, Paulo? Sim. E aí eu vou tentar com os dois grupos, mas sim, com as moscas. A Lívia mandou o material suplementar do artigo. E lá tem a lista dos bichos, né? Então dá para ter uma ideia também. Depois, se você quiser falar com a Priscila e com a Lívia, pode ser interessante também. Eu queria começar o da Lívia, porque acho que um complementa o outro. Pode ser? Uma pergunta mais. Sobre por que é tão difícil, como se diz, analisar os parasitas sanguíneos no sectoparasito? Você disse que é difícil. Por que a gente não fez? Seria? Porque em geral eu acho que ninguém faz. O que eu vi até agora é que tem de carrapatos, mas ninguém analisou até agora de moscas. E você falou que pegou muito pouco material com professoras análises e tudo isso. O que acontece é que na minha extração eu consegui para ter uma boa concentração de DNA, eu acabei tendo um volume pequeno, né? E como esse trabalho de piroplasmas, infelizmente, não estava no meu projeto inicial, a gente deu preferência para o meu projeto inicial, né? Então, foi utilizado para esse projeto. E não foi utilizado para piroplasma. Mas o que eu vim fazer aqui é metagenômica com essas amostras. Infelizmente, eu não pude fazer RNA, mas eu fiz DNA e eu estou vendo ainda os dados, como é que vai ser, se vai ter algum resultado bom sobre isso, mas eu estou fazendo das moscas, dos carrapatos e dos ácaros metagenômica. Então, talvez a gente tenha um pouco mais de informação sobre isso dessas amostras. E realmente moscas não tem quase nada. Eu estava conversando com um colaborador nosso aqui e eu perguntei como que ele faz para fazer a limpeza, né, do sequenciamento, para fazer a limpeza do genoma do hospedeiro para mosca, porque não tem um banco de dados, né? E daí ele falou que é só na bioinformática, porque não tem realmente com o que comparar. Então, é um pouco mais complicado. Realmente, esses animais, não sei por que o pessoal não faz tanto trabalho nesse sentido, né? Tem muita coisa de morfologia, de descrição, tudo mais, né? Isso é o que eu estou fazendo. O problema com as moscas é que é uma amostra que você pega, você não vai para o campo para pegar a amostra. Desculpe, mas você não vai para o campo para pegar a mosca, então é algo que você pega por acaso. Eu peguei moscas, então logo alguém como eu chega e diz, eu posso analisar. Então esse é o problema. Sim. Mas eu acho que também é difícil você pedir dinheiro para ir pegar morcegos e fazer alguma coisa com as moscas. Se você vai trabalhar com morcegos, normalmente tem dinheiro para fazer conservação, genética ou alguma coisa assim. É porque não dá dinheiro. Eu acho que é mais por isso. Pode ser, pensando por esse lado. Porque o meu projeto, na verdade, foi justamente isso, pegar os morcegos, amostras de morcegos e moscas. E ectoparasitas, né, que surgissem no meio do caminho. Então, eu já fui com isso, né? Então, eu peguei o máximo que eu consegui, o que ajuda, né, nesse processo. Mas, realmente, tem todo também um problema de, você tem que identificar morfologicamente, às vezes precisa fazer lâmina, daí já vai uma amostra para lâmina, daí você tem que pôr no museu, já vai uma amostra para o museu. O que você precisa é alguém para identificar, mas não é algo que você pode fazer sozinho. Não é que você pode fazer a ecologia do morcego, o endoparasito e o ectoparasito. Então,
Tem que ser um projeto grande. Não, sim, 10 pessoas. um projeto grande. Tudo isso é o que complica o que complica a disciplina, o que complica o grupo de estudo. Mas O avanço do entendimento dos ectoparasitas, isso. porque geralmente são pessoas diferentes. Isso. Não querendo ser chato, mas já sim. Controlando o monopólio do Paulo Desculpa. e do o Fábio. Enfim, a gente tem que partir para a Lívia. Mas o Fábio, Olívia, se você quiser falar também, porque você está no balaio também, você pode falar, você está no pacote e dar a sua opinião já direto, mesmo antes de apresentar, porque está junto. Fábio, você quer falar? Sim, na verdade, primeiro parabenizar a Priscila, né? Excelente trabalho. O teu trabalho saiu assim e o Marcos André me mandou no WhatsApp, já para a gente já começar a discutir algumas questões aí. E é muito interessante porque traz, né? A gente vive, eu e o Marcos André vivemos discutindo a questão de peças para montar o quebra-cabeça da filogenia dos piroplasmas e, na verdade, traz mais uma peça, né? E que é esse grupo ali intermediário. Mas, na verdade, eu quis falar, na verdade, em relação à pergunta que o Paulo te fez, que é sobre a ausência de estudos moleculares nos ectos. Eu considero que essa ausência é devido à informação que traz, porque o que adianta você fazer PCR desses ectos e eles vão dar positivo para as babeses, isso não tem significância de que eles são vetores, porque eles ingeriram sangue infectado. Então, boa parte da ausência de estudos sobre isso é porque tu vai gastar dinheiro com extração, vai gastar dinheiro com PCR e a informação não é sólida. A informação não é sólida, porque se são hematófagos, tem DNA do que está circulando. Então, não é uma informação sólida e por isso, pelo menos, grupos que não tenham muito dinheiro, como são os grupos brasileiros, né, não investem dinheiro nisso, porque não traz uma informação sólida. Para te ter uma informação sólida sobre transmissão, só se tu fizer um estudo experimental e de outra forma, não há uma informação sólida sobre transmissão. Não adianta gastar dinheiro extraindo DNA e fazendo PCR dos ectos, porque tu tem uma lista de possíveis vetores. Se tu fizesse extração e PCR de todos, tu seguiria com uma lista de possíveis vetores. Não iria dizer se um é o outro é vetor ou não. Tá? Não. Mas o trabalho de vocês, excelente, parabéns e que legal que temos mais uma peça aí no quebra-cabeça. Não, muito legal, Fábio. O negócio, de novo, é aquela história, né, Fábio? É montar, é conseguir focar, e aí eu acho que a gente realmente precisa de um entomólogo e fazer o casamento desse negócio, nessa sociedade que quase não existe, que é um bom entomólogo que entende muito da biologia do bicho e ele vai batalhar para fazer uma colônia. E aí você conseguir... E aí você conseguir... Né, aquela história. E aí você fazer infecção experimental e conseguir uma coloninha de morcego. Eu acho que é factível, mas... E só um último comentário, né? Sim. Só para finalizar, porque quando eu conversei com o Marcos André sobre o teu artigo, e eu falei com eles, eu gostaria de ter visto qual é a relação filogenética desse teu novo piroplasma com o Rangelia. E ele me comentou que o editor pediu para que Rangelia fosse tirada da análise filogenética considerando o nome nulo. E eu achei assim muito chato porque ignorar muitos trabalhos, né? E ignorar os trabalhos que são produzidos por grupos latino-americanos, né? Porque não, é quase suspeito, né, Fábio? Ou senão é quase metodologicamente suspeito. Ou é alguém que não gosta de Rangelia, ele não vê aquilo como valor, porque aquilo vai atrapalhar a produção científica dele. É estranho, né? O que acontece é que, por exemplo, esses trabalhos que a Priscila citou ali, de posicionamento taxonômico de piroplasmas, aqueles trabalhos ali se vão por terra se tu colocar uma Rangelia ali naqueles trabalhos, né? Que aí ele quebra todas aquelas divisões. Então, só que existem vários trabalhos antigos, vários trabalhos de vários grupos falando sobre isso, né? E me surpreendeu quando o Marcos André me falou que o editor solicitou que fosse tirado da análise considerando o nome nulo. Então, é negar trabalhos de vários grupos aí que estão bem aceitos em grandes revistas. Larissa, você quer falar alguma coisa? Você está com o microfone aberto? Isso, não. Priscila, já vai tirando o compartilhamento, aí a Lívia já...
e aí a Lívia já vai inserindo. Quer falar alguma coisa, Larissa? Mas essa árvore, cara, é uma confusão, esses piroplasmas, hein, Fábio? Pelo amor de Deus, hein? Que é isso? Eu acho, caraca. É muito legal, mas, gente, realmente... Isso, um dia vai ter que ter alguém para rearranjar os nomes de gênero, que é quase caótico esse negócio. Obrigado. É verdade, eu sofri com essa filogenia. Priscila, você tira o compartilhamento, aí a Lívia já consegue colocar o dela. Tiro. A Lívia está aqui já, falou, meu Deus, não vou nem falar, a Lívia, não vou nem falar mais nada. Está nesse pé já. Eu acho que eu passei um pouco do tempo. Não, é porque a gente foi eu gosto de perguntar na hora, sabe? Eu acho que na hora que está fervendo, é a hora que você pega no pulo a pessoa, senão você fica marcando aqui no papel para perguntar e você fica resgatando. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que não gosta, porque às vezes ela vai quebrando, né, o timing dela. Então, tem que ver. Pode interromper você no meio, Lívia, ou não? Sim, pode sim, professor. Vocês estão me escutando? Perfeitamente. Manda bala. Tá. Eu tive que sair do celular porque acabou a bateria, então eu vou ficar sem o vídeo, sem minha câmera. Mas aí, qualquer coisa, vocês me falam. Show de bola, Lívia. Tá dando para ver a apresentação? Tá ótimo. Tá sim. Tá. Posso começar, então? Pode. Tá. Então, eu vou apresentar para vocês esse artigo, também feito aqui no laboratório do professor Marcos Rogério André, que tem como título Detecção Molecular de Hepatozoom em morcegos não hematófagos. Eu vou tentar apresentar bem rapidinho, porque daí dá para discutir bastante coisa. Esse trabalho também ele foi feito como iniciação científica da Gabriela, que é essa primeira foto. Ela é graduanda em medicina veterinária, está no 5º ano, é da mesma sala da Thaline. Então, as duas trabalharam meio que juntas. Elas leram juntas os esfregaços sanguíneos, então foi meio que uma parceria. E aqui os mesmos outros coautores que a Priscila já apresentou. Passando bem rápido em relação ao hepatozoom, ele é uma complexa, e o gênero Hepatozoom, existem já diversas espécies descritas com morfologia e várias outras espécies ainda para serem descritas, que a gente às vezes tem só informação molecular e aí não dá para saber, como a gente só tem um único marcador, né? A gente só trabalha com 18S, a gente não consegue, sem a morfologia, descrever a espécie. Em relação à transmissão, ele é um pouco diferente dos outros hemoparasitas, porque ele é transmitido através da ingestão do artrópode. Então, diferente, por exemplo, da babésia que a Priscila apresentou, que o hospedeiro vertebrado ele se infecta durante a picada, durante a hematofagia do artrópode, aqui o hospedeiro vertebrado ele precisa ingerir o carrapato, a pulga, o ácaro, contendo na sua hemocele, ou na hemolinfa, o cisto de hepatozoom. Também já foi descrito transmissão vertical, eu acho que é a vulpes vulpes, esse trabalho aqui de 2017, e também para uma espécie de serpente, que é esse trabalho aqui de 2017. E uma outra forma de transmissão é por meio da predação. Então, para hepatozoom americano, já foi provado experimentalmente que canídeos, se alimentando de tecidos de roedores e de lagomorfos, que são esses trabalhos aqui de Johnson, 2008, 2009, o canídeo se infecta ingerindo o tecido desse roedor, ou lagomorfo, infectado. E também tem um trabalho com predação, então, crocodilos, eu não lembro qual que é a espécie, jacaré, eu não lembro qual que é a espécie, esse trabalho de Viana e colaboradora de 2012, que o animal, o réptil, foi alimentado com tecido se não me engano, é de sapo. Professor Lúcio, o trabalho é do senhor, era de sapo, né?
Não sei nada disso aí não, Olivia. Isso aí não é comigo não tem nada a ver. Esse Viana é outro Viana. Ah, é? Ah, não, tô brincando, tô brincando. Não, é meu não, é o senhor. Não, a gente fez, foram 2 trabalhos, mostrando que, porque dificilmente o jacaré vai acabar ingerindo um mosquito, né? Sim. Nada disso. E então a gente, como os itens alimentares deles podem ser anuros quando eles são pequenos, e são jacarés pequenos, comem muito anuros, insetos, né? Anuros. Então a gente fez infecção experimental no anuro, achou cistozoito no anuro, deu para o jacaré apareceu o gametócito, e depois a gente também fez o mesmo ensaio com peixe, achou cistozoito no peixe, que é o de Pereira. Na época, meu orientador, eu já tinha terminado, ele resolveu colocar um outro colega lá de primeiro autor, fiquei muito bravo, mas a vida que segue. Mas aí ele me colocou no artigo também a gente fez com peixe, a mesma coisa. Esses parasitas acabam ciclando em todo mundo, né, utilizando cadeia trófica, né? Bem legal. Sim, isso. Aí. Aí, então, para hepatozoom, a gente tem essas formas de transmissão, né? E aí é bem diferente do que a gente sabe para os outros hemoparasitas. Aí, deu uma travada aqui no computador. Aí. Aqui no Brasil, se vocês forem fazer uma busca rápida, já tem detecção molecular de hepatozoom em diversas espécies. Tanto répteis, anfíbios, tem em ave, eu acho que não tem no Brasil, mas já tem descrito detecção molecular. E em diversas espécies brasileiras mamíferos, né? Então, assim, como o professor Lúcio falou, esse hepatozoom ele acaba passando por vários hospedeiros e, bom, já foi descrito em muitas espécies aqui no Brasil, de vertebrados. O que a gente tem em morcegos? São poucos os trabalhos aqui no Brasil. Tem esse trabalho aqui de 1983, eu não consegui ter acesso a ele, mas são morcegos capturados no estado de São Paulo, e eles encontraram em esfregaço sanguíneo. Eu não consegui ver, né, esse artigo para poder trazer as imagens, mas tem esse artigo já em 1983, que detectaram, não tem informação molecular. Tem esse outro trabalho aqui, eu acho que é 2003, também aqui no Brasil, mas na Amazônia. E o que eles encontraram, na verdade, eles sugerem ser um hepatozoom, que eles colocam como um protozoário não identificado, e são essas formas aqui, no histopatológico de intestino. Aqui também esse é um outro trabalho, não é brasileiro, acho que é da Ásia, eu não vou lembrar exatamente o mesmo lugar, exatamente o lugar, é de 2013. E essa é uma detecção molecular, então, na verdade, eles testaram para um protocolo para tripanossoma, e quando eles receberam o resultado de sequenciamento e blastaram, eles encontraram hepatozoom. Então, aqui, eles conseguiram 3 sequências, e essas sequências se agruparam no grande clado de hepatozoom de roedores e de répteis. Esse daqui é o trabalho mais que saiu depois do nosso, em 2020. Eles encontraram também aqui no Brasil sequências de hepatozoom em espécies de morcegos Artibeus lituratus e Carolia perspicillata. Eu não sei muito bem falar, eu não conheço, né, muita espécie de morcego, então se eu estiver falando o nome errado, alguém me corrija, por favor. E aí, o que eles encontraram nesse trabalho, que é bem interessante? As sequências obtidas em Artibeus, elas se agruparam na filogenia no clado de roedores e répteis, que é aquele grande clado. E as sequências detectadas em Carolia ficaram próximas de hepatozoom canis. Em relação ao nosso trabalho, eu usei as mesmas amostras que a Priscila já apresentou, então eu não vou repetir, mas as amostras, para quem não acompanhou desde o começo, foram obtidas em Campo Grande, em 2 regiões, em dois fragmentos florestais.
Aqui, a gente utilizou as mesmas amostras de baço e as mesmas amostras de sangue, porém, a Priscila, ela mostrou também na apresentação dela, ela coletou amostras e ela colocou em formol para a gente fazer lâmina de histopatológico. Então, a gente utilizou o fígado desses animais para procurar também alguma estrutura que lembrasse hepatosum. Aqui, a mesma metodologia dela, foi utilizado o GPDH para ver se essas amostras eram positivas na extração. E aqui, como protocolo do nosso laboratório, nós fazemos a triagem com 2 protocolos. Os 2 de 18S, esse daqui que amplifica o Perkins e Keller, que amplifica um fragmento de 800 pares de base, e o do Givari, que amplifica um fragmento de 600 pares de base. Então, todas as amostras de baço e de sangue foram submetidas a essas 2 PCRs. O que a gente encontrou de resultado? 5 amostras positivas, 5 amostras de sangue foram positivas para hepatosum. Somente nesse protocolo, no Perkins e Keller. 2 amostras de Artibeus lituratus, 2 de Artibeus planirostris e 1 de Platyrrhinus lineatus. Nenhuma amostra de baço foi positiva, nenhuma dos 2 protocolos. E no outro protocolo do Givari, também nenhuma amostra foi positiva. O que a gente encontrou quando a gente blastou essas sequências? 99% de identidade, com hepatosum detectado em anfíbios do Brasil, e 98% de identidade com hepatosum caimani, e um outro hepatosum também só não identificado, né, em réptil, todas essas sequências do Brasil. Aqui, a filogenia, quem trabalha um pouco com hepatosum, sabe que geralmente formam-se 2 grandes clados. Um clado de hepatosum de carnívoros, então com hepatosum canis, americanum, felis, que é esse clado aqui embaixo. E um grande clado que vira uma bagunça, que é clado de hepatosum, detectado em roedor, em réptil. Então, é bem esse clado aqui que as nossas sequências se agruparam. E elas se mostraram próximas às sequências detectadas em anfíbios no Brasil. Essa aqui é a filogenia por máxima verossimilhança, e a por Bayesiana, análise Bayesiana, mostrou a mesma coisa, tá? O mesmo resultado para a gente. O grande clado de hepatosum detectado em réptil, roedor, anfíbio, e o hepatosum de carnívoros. No esfregaço sanguíneo, não encontramos nada, nenhuma estrutura que pudesse sugerir ser hepatosum. E aí o que a gente pensa, né? Será que esses animais, eles têm uma parasitemia baixa? Ou será que é uma parasitemia flutuante? O que a gente não encontrou? Tem somente um trabalho, que é aquele primeiro que eu mostrei para vocês, de 1983, que eu não tive acesso, que encontrou hepatosum no esfregaço sanguíneo. E isso seria extremamente importante para a gente conseguir saber que espécie que a gente está lidando. Porque só trabalhar com um marcador é um pouco complicado. As espécies que foram positivas. Eu não trabalho muito com morcego, então o que eu vou falar para vocês foi o que eu estudei. Essas espécies, elas se alimentam principalmente de frutos, mas tem relatos já dessa família se alimentando de insetos, néctar, pólen, como a Priscila comentou, que encontrou alguns animais com pólen no corpo. E, como eu falei para vocês, o hepatosum, o vertebrado, ele se infecta quando ele ingere, por exemplo, um ectoparasita. E aí, às vezes, essa ingestão acidental, mesmo não sendo o item mais frequente na alimentação desses morcegos, às vezes eles podem se alimentar de ectoparasita, e aí essa ingestão acidental, ou através do grooming, pode ter uma importância na transmissão do hepatosum para esses morcegos. Outra coisa também, a gente não utilizou os ectoparasitas para molecular, mas esses 5 morcegos positivos, 3 estavam parasitados por ácaros,
e por moscas. Então, foram parasitados por um dos animais, o Platyrrhinus lineatus, estava parasitado por essa espécie aqui, que, se eu não me engano, é uma... Não lembro se é mosca ou se é ácaro, mas a Priscila pode confirmar. O Artibeus lituratus, parasitado por ácaros, por essas duas espécies de ácaros, e um Artibeus lituratus, parasitado também por um ácaro. E aqui, para Hepatosum, quando a gente pensa em roedor, ácaros têm grande importância na transmissão. Tanto que tem um ciclo descrito, acho que é 1908, eu não vou lembrar, que acho que é por Miller. Ele descreveu todo o ciclo de Hepatosum num ácaro, transmitindo para um roedor. Então, aqui talvez seja alguma pista, né? Esses morcegos parasitados por ácaro, isso pode trazer alguma informação para a gente. E também, alguns desses animais, eles tinham, se não me engano, era a larva que a Priscila coletou, de ornitodoros. E, recentemente, em 2019, foi detectado DNA de Hepatosum em 2 espécies de ornitodoros no Chile. E aí, que já foi discutido, né? Será que esse DNA detectado é porque foi feita hematofagia e aí detectou, ou será que eles também têm alguma importância na transmissão de Hepatosum? Isso só, sim, com mais estudos a gente vai conseguir saber. Era isso, eu falei meio correndo para poder voltar para a discussão. E aqui os nossos, as bolsas, né, e os auxílios que a gente teve. Então, agradecer a CAPES, CNPq, a FAPESP, a Fundect, e aos colaboradores, professor Heitor, e os outros colaboradores. Era isso, professor. Obrigado, Lívia. Muito Corri bom. um pouco, mas Volta acho que é bom que... Não, foi bom. Que daí tira aquela parte do método que já foi, mas foi show de bola. Aqui, pessoal, para quem não tem muita familiaridade, como só reforçando o que a Lívia falou, a questão aqui diz respeito a... Pode voltar na apresentação, Lívia, por favor? Diz respeito ao fato de que piroplasma você tem esses artrópodes associados transmitindo quando eles picam o hospedeiro. Hepatosum já é um caso diferente, você precisa, para você, vertebrado, se infectar, você precisa comer o vetor. Digerir. Então, isso, eu acho, quando... aí eu vou perguntar para o Paulo, explica o que é o grooming, Lívia. Tá. O grooming é quando, por exemplo, um animal, ou ele se limpa, né? Então, ele retira ectoparasitas, se limpa. Ou o que eu li para morcego é que é muito comum, quando tem na caverna, assim, na colônia, um morcego acaba fazendo grooming no outro, acaba se limpando o outro morcego. Então, eu não sei se para essa família de morcego que a Priscila coletou, que deu positivo, isso acontece, ou se é só uma espécie ou outra, assim, mas pelo que eu li, os morcegos, quando eles estão em colônia, eles acabam se limpando, assim, como se fosse macaco caçando piolho. Acho que é isso. Os que são conhecidos por fazer isso são os desmodos, os vampiros, os hematófagos. Eles são muito sociais, eles tiram por completo todo. Se o morcego chega sujo na colônia, eles tiram tudo. Então, quando você faz o controle do vampiro, do morcego vampiro, você joga uma pasta aqui, ou como dizem, não é uma pasta, pasta em espanhol, desculpe. É uma pasta. Joga um químico na costa do morcego e você larga ele, libera. E quando ele chega na colônia, os outros comem o veneno e aí é quando eles morrem. Agora, eu acho que os estenodermatinos, eles não têm essa conduta. Eu acho, não tem. É uma coisa que já falamos como professor, que seria algo muito legal de fazer, um estudo de conduta. Eles não, esses caras artibeus, essa turminha, não faz, eu não acho lambe que o outro. Não, porque eles moram... Não, desculpa, eu ia fazer a pergunta contrária, Paulinho, desculpa te interromper. Uhum. Um artibeus, um desses artibeus ali, das espécies que tem lá, ele se limpa como um gato faz, sozinho? Tem isso? Sim, os morcegos em geral, eles fazem isso. Agora, uma das estratégias dos estenodermatinos em geral para fugir dos parasitas
é mudar ou trocar de abrigo constantemente. É por isso que eles eles usam as folhas. Porque uma folha não dura mais de uma semana. Então, eles têm que fazer outra, e outra, e outra. Então, eles estão fugindo dos parasitas assim. Eu acho que eles não têm essa conduta de limpar a outro, limpar o amigo. Também porque eles não formam colônias muito grandes. Eles formam colônias pequenas, o que uma folha pode sostener. Por uns 5 morcegos, 6 morcegos normalmente. Então é difícil, mas com morcegos que moram em cavernas, isso já pode falar que sim. Que a carólia, por exemplo. Carólia, ela forma colônias grandes. Então, carólia pode fazer isso. Agora, uma coisa como sectoparasitas é que eles são um pouco mais duros. A estrutura dos parasitas, eles são muito fortes. Então, a confusão é como que o morcego não está comendo o parasita, senão que eu acho que joga na boca para matar o parasita. Porque não basta com tirar o parasita do corpo, ele tem que matar. Então, falamos isso com Rodrigo Medellín, que é não é colombiano, é mexicano. Falamos disso num curso, e é que, por exemplo, o vampiro, o Desmodus rotundus, as outras duas espécies, eles ainda têm molares, mas é uma espécie que não usa os molares. Então, tem uma possibilidade de que a retenção dos dentes é para matar parasitas, para matar o ectoparasita. Então, não é que eles estão comendo, senão que eles jogam para a boca para matar. Porque senão o parasita... o parasita não... Eu tenho as amostras aqui. Se eu pego uma, eu não posso destruir o parasita assim como os dedos. Isso que eu tenho força da mão, a patinha do morcego pequeno. Sim. Então, tem uma possibilidade de que o morcego usa a boca para matar o parasita e aí é onde ele consome. Acaba ingerindo. É uma ingestão acidental, seria, né? Não que faz parte da dieta, mas seria uma ingestão acidental. Isso. Legal. Com certeza. Porque daí, por mais que se você consegue cuspir, igual quando você come alguma coisa com casquinha e cospe, você quebra na boca, cospe a casca, mas quando você faz isso, você fica aquela sopinha de parasitas ali, potencialmente na sua boca, uma hora que ele for tomar um néctar, tomar um peixe, enfim, aí ele pode acabar ingerindo. Os macacos fazem, eu acho que os macacos fazem o mesmo, eles matam os parasitas na boca. O dente. Então, eu acho que é possível. Legal. Agora, outra coisa, não tem muito estudo desta coisa, que é o grooming behavior, que em espanhol é acicalar-se, que é uma coisa que eu quis fazer, porque, por exemplo, também tem que ver muito com a carga parasitária, com o número de parasitas que você tem. O morcego, por exemplo, que usa mais tempo, que invierte mais faz investimento de tempo, não sei como se diz, desculpe, mas que usa mais tempo para tirar os parasitas, vai ter uma carga parasitária menor, vai ter menos parasitas. Então, poderia-se fazer isso. Se você tem algum abrigo perto, eu acho que aqui deve ter aqui em Amapá também. Mas jogar uma câmera aí, calcular o tempo que o morcego usa para tirar os parasitas, tudo isso. Inclusive, pode registrar o que o morcego faz quando tira o parasita. Eu acho que isso, sim, claro, o comportamento de grooming. Talvez a grande questão, Paulo, eu estava pensando aqui, era conseguir fazer uma colônia no bicho. De novo, aquela história. Isso é o mais importante. É conseguir criar o ácaro, conseguir filhotes, e aí colocar para... Faz um suco lá e faz infecção experimental. Acho que daí esse é o ponto, sabe? A gente precisa... Quando é que você vai começar uma colônia de ácaro pra gente? Colônia de mosca também. Como é que você vai começar isso aí? Eu acho que é difícil. Primeiro aí, ó, tem tá, que ter tá vendo como é que é o tal do... O cara, todo mundo faz, você vai fazer uma colônia. Não, acho que não vai dar. Aí a gente nunca vai saber, Paulão. Tem poucos estudos assim, mas eu acho que daria... Tá fugindo. Para fazer uns 5 anos inteiros para fazer isso. Seria muito Começa legal. agora, você tem que começar agora. É um plano dos estudos do abrigo, os comportamentos, tudo isso é muito legal. E isso explicaria muitas coisas das taxas de parasitismo, tudo isso. Das moscas, né, que sobem e tudo mais. Bem interessante.
Mas isso outra coisa que eu vi é a diferença que tem. Tem uma diferença entre Carolia e Artibius, ou Artibeus. Nós decimos Artibeus, mas eu acho que no latim é Artibius. Mas as diferenças dos parasitos entre Carolia e Artibius tem outra vez tem a mesma diferença do que o Carolia come frutas, mas Carolia mora, eles usam abrigos, usam cavernas como abrigos. Enquanto Artibeus usa as folhas. Então, aí a ecologia, eu acho que a ecologia do morcego está jogando alguma coisa, está mexendo aí no tipo de parasitas que eles podem adquirir. Sim, com certeza. Sim, é uma coisa que eu e a Priscila, a gente sempre conversou. Eu e a Priscila, nós somos veterinárias, então a nossa parte de ecologia é tipo 0. Sim, eu, por exemplo, com morcego. Morcego é morcego e pronto. Eu não sabia que eles podiam se alimentar. Tem até espécies que se alimentam de peixe, de umas coisas assim, de anfíbio, umas coisas muito assim diferentes. E não tem mais como a gente separar a parte de parasitologia da ecologia. Tá completamente ligado. Só fazer, detectou molecularmente. Tá, o que isso significa? Tem que trazer mais informação para conseguir fechar o que está acontecendo, sabe? Então, acho que esse trabalho com ecólogo, para a gente é muito importante, mas eu e a Priscila ainda trabalha muito mais com isso. Agora, eu, sem nada. Nada. Como essa parte da filogenia, da genética, eu tenho 0 conhecimento disso, é como que superficial. Então, é como para entender o que vocês falam, mas logo para esse 18 é alguma coisa, estão falando chinês. Agora, outra coisa que eu vi também é que, como o professor fala, isso da filogenia dos árvores, dos hemoparasitas está muito desordenada. E tem grupos que é o que um professor lá em Bolívia chama de grupo basura, ou grupo lixeiro. Que você não sabe onde pertence este grupo, joga para esse grupo. Eu encontrei este parasito novo, mas não sei, não dá com outros grupos, com outros clados. Não, joga lá, joga nisso. Aí ele vai estar até que alguém encontre ou haga algum estudo mais grande. Outra coisa interessante é isso dos anfíbios, porque tem um morcego que come. É isso que eu ia falar, Priscila. O fato de ter encontrado uma sequência de ter encontrado hepatozão com uma sequência próxima a anfíbio, eu fiquei pensando nisso. Eu não sei se o Paulo, quando olhou o nome dos morcegos, reconheceu algum deles, quando a Lívia falou, como um bicho de carnívoro, né? Sim, o Micronicteris é o nome que falaram que é... Não, no trabalho, o morcego que estava no trabalho. Você chegou a ver algum que parecia? Não. Tem, Priscila? Não. O único carnívoro... É o Philostomus, que é omnívoro, mas pode ser considerado carnívoro, também come isso. Agora, tem uma coisa, e é que o Tracops, que é o que come... Não estou seguro, mas ela come anfíbios. E tem Micronicteris, que ela come... como se diz? Reptiles pequenos. É o carnívoro mais pequeno do mundo, ou menor. Então, eles podem estar consumindo o parasito por predação. Eles comem um parasito, mas é possível que eles tenham contato ou alguma coisa com outros morcegos e o parasito esteja passando de morcego a morcego. Por exemplo, um Philostomus pode comer um Micronicteris. O Micronicteris é muito pequeno, é assim. O Philostomus é assim. Então, eles podem comer. Assim que isso é algo interessante para estudar. E tem outra coisa, professor Lúcio, a gente trabalha com 18S, né? E aí o clado dos répteis, anfíbios e roedores é uma bagunça. Aí a gente quer dar uma resolução utilizando um fragmento de 800 pares de base. Não vai conseguir. Que às vezes e aí ele sem morfologia. Sabe? Aí, às vezes, é um outro grupo que, na verdade, são clados, né, dentro desse grande grupo do 18S, mas, assim, aí a gente quer falar que é alguma coisa, que lá no blast dá resultado, mas isso não é resultado. E sem a morfologia no esfregaço sanguíneo, sem a morfologia no tecido, não tem como. E aí, se a gente tivesse realmente uma infecção experimental, conseguisse acompanhar, visse nos órgãos como que é e tal, seria muito melhor. Mas, por enquanto, a gente fica assim, detectou no blast, dá isso, ponto.
acabou, não tem grandes informações. É a história de achar um marcador melhor, né? Aquilo que você estava na procura disso, né? Que vai ser o que vai salvar a gente um pouco também nesses gargalos. Evidentemente que os estudos de vetores, eles são fundamentais, mas, das colônias, mostrar, mas, assim, na hora do marcador, você até descreve, porque daí você vai ter as formas no vetor, mas precisa ter marcadores melhores, senão a gente acaba não separando. Ah, lembra que eu ia te perguntar, é para você e para a Priscila. Uma coisa que eu senti falta, eu não sei, vocês estão trabalhando com hemoparasitos, enfim, existe aquele grupo de malária de morcegos que é policromófilos, né? Que a gente tem, acho que 2 espécies descritas no Brasil, Polychromophilus ginei, que é do Dr. Ginei, até um malarologista muito importante, entomólogo também, da Fiocruz, falecido já há muito tempo. E uma outra que foi o Garham, que foi o Garham, Percy Garham, que foi o orientador do Lanson, daquele que você mostrou o trabalho, né, que é o Lanson e o Knife, tem aqueles cistozoítes no fígado dos morcegos, né? E eu acho que tendo DNA, eu achava que era relevante, sabe? Estudos com malária de morcego já estão caminhando já faz um tempo em termos de diversidade, sabia? É um grupinho que eu fiquei... enfim, vale a pena olhar. Eu acho que no Brasil, a gente não tem sequência de policromófilos, por exemplo. Só morfologia, né? É isso. Legal, professor. Legal. Do material, vale a pena olhar. E a gente ainda tem bastante coisa. Tem bastante coisa ainda, né, Lívia? A gente tem os histopatológicos, que eu acabei coletando todos os órgãos, né? Sim. Eu acabei coletando tudo, porque já ia eutanasiar mesmo, né? Então, eu coletei tudo e a gente resolveu fazer os histopatos, mas não deu tempo de ler, de parar para fazer tudo, né, certinho. Só os fígados que foram lidos. Tem que arrumar os IC para torrar eles, né? Sim. Botar os Pior que a Gabriela, tadinha. Tadinha. A Gabriela leu todos os os histopatológicos de fígado, leu tudo. Eu estava vendo aqueles cistozoíto que o Lanson achou, né, no trabalho lá do Knife em morcegos, né? Que é engraçado. Ele vai... Olha aí! Só um pouquinho que a minha audiência aqui está enlouquecida. Tá. Não estou conseguindo ver aqui. Mas, enfim, ele é um insetívoro, né? Então, provavelmente ele pode ter comido algum inseto. Voltou aqui. Sim. Algum inseto que nisso foi... não sendo o hospedeiro certo, quando ele pode ter comido algum carrapato, algum ácaro, alguma coisa assim, ele foi parar no fígado dele. Agora tem uma novidade bem legal para vocês, lembrei. Ali, sobretudo para a Lívia, né? Quem sabe eu trabalharemos junto com a Priscila também, logo, mas tem um aluno meu que ele está trabalhando com peixe, e nessa da gente procurar o parasita, a gente está procurando um coccídeo de fígado, chama Calyptospora, né? E ele é um predador, é tipo uma traíra gigante, chama trairão. É o Wagner, Paulo. Aí ele achou, cara, um hepatozum no fígado do peixe. Aí não tem um artigo que a gente foi esse da infecção experimental que a gente fez, que eu fiz no final do doc, né? Mas infecção, e era experimental, mas infecção natural de hepatozum no fígado de peixe não tem. Deu legal, sequência, tudo. A gente vai mandar a sequência para você fazer colocar aquela sua mão boa, assim, para você fazer o alinhamento e a gente fazer a... Mas deu uns 5 peixes, cara. Um negócio incrível. Nossa. Mas deve ser de sapo, deve ser de cobra, alguma coisa que o peixe comeu, né? Alguma coisa e aí tem histopatológico, professor? O Wagner tem. Ele ficou até de passar aqui em casa hoje para trazer a lâmina, para ver se a gente consegue dar uma olhada. Talvez tenha, mas vai ser uma super nota, viu? Muito legal, muita novidade. Muito bom também. Esses hepatozum, cara, anda em tudo quanto é lugar pela via trófica e vai insistando em tudo até achar o que dá, né? Errando, morrendo. Fundo cego, né? Tem interessante também. O negócio é a colônia, Priscila. Investe na colônia que você vai publicar igual água. Meu sonho é fazer experimental em morcego. Criar um morcego embaixo dentro de casa, no galinheiro lá e vai embora. Né, Fábio? Vai criando tem aí. Tem tantos já.
Em Panamá, eles no Smithsonian Tropical Research Institute, eles faziam isso. Eu vi as caixas de voo, onde eles faziam nossos experimentos, mas eles faziam mais experimentos de ecologia, tudo isso. Tem um artigo da biologia da Megistopo da aranea, que eles fizeram lá, que é muito legal, que eles descrevem tudo. Mas você olha o método que eles torturaram os morcegos. É uma coisa que já ninguém... hoje, agora, é difícil de fazer. Não? Você não consegue a licença para fazer isso. Mas os resultados são muito legais. É como que o sofrimento do morcego teve um propósito. Não, mas você vai colocar ele lá, você vai dar comida para ele. Por que ele vai sofrer? Não, você vai dar tudo para ele, vai fazer um hotelzinho para ele, pô, vai sofrer. Eu vi. Eu tá acho vendo, que daria... Fábio? Depois eu tomo um processo do pessoal dos animais por causa disso. Eu vi aqui um morcegário, cara, estava abandonado, da Secretaria da Agricultura. Sério? Você viu? Usavam para estudar raiva, cara. E aí tinha que caber um que legal, cara. Era super escuro, assim, bem fechado, era uma estrutura circular. Tinha lugar para os morcegos ficarem, né, bem virados, né, normal, assim, e cabia um bovino dentro. Era uma estrutura que estava abandonada. Nossa, que legal. Achei muito interessante. Dá para visitar isso? Onde? O que estado é? Aqui no Rio Grande do Sul, cara. Ele estava abandonado, ele estava até caindo já algumas coisas. Pô, faz umas fotos aí, Fábio. Poxa. Vou mandar para a Priscila, ela é rica aí nos Estados Unidos, ela consegue montar um morcegário aí. Não, mas pode. Quizá é possível usar isso para fazer alguma coisa logo. Para fazer para o doutorado, para alguma coisa. Dá para fazer alguma coisa. Até o terceiro. Até o prédio é muito legal. Até o terceiro pós-doutorado. Até o terceiro pós-doutorado, a Priscila monta lá junto com você, Paulo. Porque isso vai vários pós-doutorados, até que passa num concurso, né, Fábio? Vai demorar, tal. Tá difícil, vai demorar. Aí você faz. Isso é verdade, tem que escolher a espécie só. Não, isso é coisa. Bom, pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário, por favor? Imagina o risco. Criava desmodos, né? Desmodos ainda, né? Imagina o risco, cara. Nossa. O desmodos é uma espécie muito legal também. Não, mas aí o desmodo é complicado. Aí o comitê de ética não deixa. Se a gente criar barata... E se a gente criar um morcego que come barata? É mais fácil, pô. Agora, senão você tem que enfiar um frango, aí o pessoal, você está torturando. O morcego está torturando o bicho que vai chupar o sangue. O pessoal é terrível. São ideias. Também dá para identificar uma colônia grande. Também. Uma caverna. Tinha aqui, eu vi foi para Bolívia, para um congresso, um brasileiro que trabalha aqui com cavernas. Mas eu não lembro o nome dele. Eu acho que não tem algum sítio ou contato. Mas ele tinha cavernas grandes, enormes. Ele estava medindo a caverna, ele fazia coisa do clima, tudo isso. Mas legal. Um abrigo também dá para estudar conduta, para fazer algum tipo de estudo. Sim. Meus amigos, fico muito agradecido. Muita coisa. Quer falar, Lívia? Não, professor. Fico muito agradecido. Só agradecer. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada a todos. Pessoal, super obrigado. Espero que a gente tenha aberto aí mais questões do que resolvido alguma coisa, mas estamos aqui para isso, né? Para tentar desvendar os mistérios. Não, super bom. É uma caixinha preta também muito boa, tá? Muito legal. Pessoal, super obrigado, então. Vamos terminando por aqui. Super agradecido. Vocês já estão convidados, a Priscila, que está vindo pela primeira vez. A gente está tentando fazer a cada 15. Era toda semana, né? Mas o volume de trabalho está tão grande que está todo mundo correndo igual maluco. E também a gente está tendo a sorte muito grande de ter muitos seminários bons afora, assim. Né? Tá tendo vários, coisas interessantes. Então, de repente, cada 15 dias. Um forte abraço para vocês, sucesso aí, muita saúde aí com o Covid aí, que não passe perto para você, para Lívia, para todo mundo. Lívia, ligou o ar-condicionado?
A Lívia tá Nossa, pelo amor de Deus, congelando. tá um frio aqui, eu tô congelando. Congelando lá, olha, tá vendo? Aí chega em casa gripada, a mãe fala que é por causa do laboratório. Não vai mais, não. Tá bom. Beijo para vocês, ótima semana. Tchau, obrigada, gente. Obrigado a todos, valeu. Obrigada, viu? Tchau, tchau.